Boa noite a todos. Obrigado à casa pelo convite, né? Estamos pela segunda vez vindo aqui e é muito bom. Nós já conhecemos a equipe daqui, que já nos confraternizamos no café. Amanhã nós temos mais uma confraternização aqui. E é muito bom essa integração das casas, porque nós temos que lembrar que o Cristo é amor. Ah, tá, isso tudo bem, Alexandre. O Cristo é amor, o Cristo é alegria. Confraternizar deve fazer parte do nosso dia a dia de espíritas. Reconhecereis o Cristo já disse que reconhecereis os seus discípulos por muito se amarem. A alegria faz parte do cristianismo. O Cristo vem nos dizer: bem-aventurados, felizes são vocês. Nós temos que deixar de lado aquela visão que o cristão é um sofredor, que arrasta a corrente, que tem que andar sisudo, fazendo da sua vida um eterno cilício. Nós viemos para sermos felizes, nós buscamos a felicidade. Nós somos filhos de Deus, assim como o Cristo. E o Cristo veio nos dar exemplo. E exemplo do quê? De como ser felizes. Nós temos que ter alegria. A casa espírita, ela inicia-se pelo acolhimento, e o acolhimento deve ser alegre. A pessoa que vem aqui, numa casa espírita, ela quer sair daqui melhor. Hoje, com o nosso irmão, tivemos a oportunidade de participar de um seminário lá no Centro Espírita Allan Kardec. Meus irmãos, eu saí de lá leve, feliz, alimentado espiritualmente. É isso que buscamos. Se passamos momentos difíceis, ok, estamos no planeta de provas e expiações, somos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, mas nós temos que entender que o que nos espera é a felicidade, é a alegria, é confraternizar. Então, abençoado seja o evento de vocês amanhã, que a gente possa ter essa alegria e entender que isto é ser cristão, buscar a alegria, confraternizar. O Cristo confraternizava. O primeiro ato público dele se deu nas bodas de Caná, no casamento. Ainda Pedro foi chamar a atenção dele porque ele transformou água em vinho. A última manifestação pública dele, com a reunião dele com os apóstolos, foi também na Santa Ceia, confraternizando. Então, façamos isso em nome dele. Não vamos nos tornar aquelas pessoas tristes, né? Não é isso. A ideia não é essa. E ele nos deixou o Evangelho. No Evangelho existem várias passagens, né? Existem os atos da vida comum, a que eu peguei aqui no começo, né? Os milagres, os dogmas, mas existem lá as leis morais. E Kardec vai lá e pinça as leis morais, não sem motivo, e as coloca e as concatena com as instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que ele buscou as leis morais? Para essa obra fantástica, que no começo chamava-se Imitação do Evangelho. E aí ele bem batizou de Evangelho segundo o Espiritismo. Por que ele traz isso? Por que ele fez isso assim? Com as explicações das máximas morais do Cristo, com a concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Ele vai falar aqui sobre as máximas morais do Cristo. Vai trazer as instruções dos Espíritos, mas para que a gente tenha concordância na nossa vida, o nosso dia a dia. A gente costuma dizer nas nossas exposições que o Evangelho é uma das obras antigas. Ela é bem antiga, tem mais de 2000 anos. Muito próximo a isso.
que foi escrito depois, né? Mas é a obra mais atual que temos. Não existe nada mais atual do que o que está escrito aqui. Serve para cada minuto da nossa vida e servirá para sempre. Mas por quê? Porque ele traz as leis morais. E as leis morais, meus irmãos, elas não são leis morais do Cristo. O Cristo veio exemplificá-las. Ser o melhor exemplo, a mais pura perfeição das leis morais. Mas as leis morais não são do Cristo. Ele já dizia, não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Porque as leis morais, elas são universais, ou seja, para todo o universo. Hoje o nosso irmão lá na exposição lembrava que tem bilhões e bilhões de galáxias, e para todas as bilhões de galáxias a lei moral é a mesma. Ela é eterna, ou seja, sempre foi assim. E ela é imutável, não muda. Isso quer dizer que o Cristo, quando tinha nosso grau de evolução, as leis eram essas. Quando nós chegarmos a um dia, a não sei quantos milhões de anos para frente, a ser um Cristo, as leis morais serão essas. E o Cristo veio trazer exemplo para nós e deixou no Evangelho. E vai lá e Kardec então pega, pinça essas leis morais, que servem para os cristãos e todos que estão no orbe, todos que estão nessa galáxia e todos que estão no nosso universo. E organiza para nós espíritas e para toda a falange, todos que estão aqui encarnados, para que possam ter um acesso de uma forma mais organizada, para que a gente construa o pensamento e organize ele a nível de entender o que estão nessas leis, o que está por trás dessas passagens do Cristo, não é? E no capítulo 25, que começa com buscar e achareis, Kardec busca 3 passagens maravilhosas. Olha só. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, que é a passagem do buscai e achareis. Observai os pássaros do céu, ou aquela olhai os lírios do campo, que a gente vai tentar trazer alguma coisa aqui. E não vos afatigueis pela posse do ouro, e ele vai falar sobre a missão que ele é dada aos seus discípulos e como agir em algumas situações. Então, quando ele fala em ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, ele pega a seguinte passagem. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual dentre vós que dá uma pedra a um filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, saber das coisas boas aos vossos filhos, não é mais lógico e com mais forte razão que o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Nós temos que contextualizar. O Cristo está nos passando uma mensagem com isso. Muitas vezes esse pedir e vos dará, buscar, achareis, bater a porta, abrirá, ela vem tirado do conceito de trabalho. Como se o Cristo e Deus fosse atender a todos os nossos pedidos, tudo que a gente buscava a gente vai achar, e tudo que a gente... é só bater na porta, é só se converter e dizer que acredita em Cristo que tudo vai acontecer. Esse é o primeiro passo. Mas não é assim que funciona. Kardec vai nos dizer o seguinte, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análogo a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação as forças da inteligência. Ou seja, buscai e achareis, pedir e vos dará, buscai e achareis, bater a porta e vos abrirá, ela tem a ver com a lei do trabalho. Não há contradição no Evangelho. O Cristo é o exemplo mais perfeito de todas as virtudes e tudo que tem. Se ele falou que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele consagra a lei do trabalho.
Então tudo depende do trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E para vocês é só pedir que eu vou dar. Não funciona assim. Não é? Tem que ter uma lógica. Se Deus trabalha, Jesus trabalha, meu irmão, nós vamos ter que trabalhar também para conquistar as coisas. Porque trabalho não é sacrifício. Trabalho é o movimento que nos faz progredir. E assim como Cristo continua trabalhando, nós vamos trabalhar para toda a existência. Nós temos que tirar a ideia de sacrifício no trabalho, porque essa é a nossa existência. Ele já disse, Deus continua trabalhando, eu trabalho e, por consequência, nós vamos trabalhar também. Então, o pedir, nós temos que saber o que pedir. Nós temos que saber o que buscar. E o bater necessita de um movimento. E ele vai dizer assim, ó. E ele já vai dizer dessa forma, que não é tudo que se pede que se dá. Porque ele diz assim, qual o pai que o filho pedir um peixe, ele dará uma serpente? E se esses pais, nós somos imperfeitos, nós temos que esperar a perfeição de Deus. O que ele está falando? Meus amigos, se o meu filho de 5 anos me pedisse para subir numa moto e andar, porque ele está pedindo, eu vou dar para ele? Eu vou dizer, não sabe. Se ele me pedir para brincar com uma faca afiada de churrasco, eu vou dizer, não, tu pediu, está aqui. Se eu, como pai, um espírito imperfeito, sei dizer não para ele, porque ele está me pedindo, ele pode se machucar com aquilo? Quem dirá o pai que está nos céus? Mas muitas vezes a gente olha, mas não está escrito que é pedir e vos dará, então eu estou pedindo para ter essa e essa situação. E Deus vai dizer não. Porque se eu te der o que você está pedindo, você vai se perder. Você está pedindo mais do que você pode carregar. Nós, enquanto pais aqui na Terra, a gente sabe, a gente faz isso. Muitas vezes nossos filhos nos pedem coisas e nós dizemos não. Por enquanto, não. Você ainda não tem capacidade de suportar esse peso, suportar essa responsabilidade. Quem dirá o Pai que está nos céus? O problema é que, como está escrito, pedir e se vos dará, muitas vezes nós fizemos birra, que nem criança. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, achando que temos capacidade de ter ou temos o merecimento de ter, e aquilo não vem, muitas vezes a gente briga com Deus, a gente faz cara feia que nem criança, faz birra que nem criança, chora que nem criança. Nós temos que entender que o pedir tem que ter responsabilidade. O pedir para a gente obter tem que ter trabalho nosso. Aí nós temos que entender que é com o Pai que nós estamos relacionando. Se a gente pede e ainda não recebe, é porque alguma coisa falta para a gente ter merecimento de receber. E nós não podemos agir mais como crianças e ficar birrento, ficar teimoso, fazer manha, xingar Deus porque não está dando aquilo que a gente quer. Não é? Nós temos que ter esse comportamento. Porque a gente às vezes faz os pedidos, alguns pedidos absurdos, mas tem uns que a gente faz pedidos sem ter consciência muitas vezes disso. Quando nós fizemos o Pai Nosso, toda vez que nós fizemos o Pai Nosso, e nós fizemos o Pai Nosso, a maioria do Centro Espírita faz toda a atividade, o que nós pedimos no Pai Nosso? Pai, perdoai aqueles que me ofendem assim como eu perdoo os que me têm ofendido. Quer dizer, eu já estabeleço a régua. Mas quando o meu perdão vem exatamente na mesma proporção que eu ajo com o meu irmão, às vezes eu acho injusto, mas eu peço isso toda vez que eu faço o Pai Nosso.
Eu quero ser tratado diferente do que eu trato o meu irmão. E eu estou pedindo ao Pai Nosso, perdoa assim como eu estou perdoando. Toda vez eu faço isso quando eu faço o pedido do Pai Nosso. E quando Deus nos dá exatamente isso, a gente acha ruim. Ah, mas, poxa, eu agi daquela maneira porque eu estava com isso, com aquilo. Pô, ele não. Ele deveria ter essa consciência. Não, é a mesma régua. Então nós temos que saber o que pedir. E nós temos que pedir, nós temos que ter o cuidado de como pedimos também, né? Muitas vezes a gente pede aquela historinha, a gente pede paciência e vem os halteres da paciência, né? Situações difíceis, pessoas difíceis que fazem a gente exercitar a nossa paciência até a gente ter. A gente acha que pede paciência, vai vir uma pílula de paciência, não. É aquela pessoa que vai testar a tua paciência até o limite, até tu fazer toda a força e tu obter a paciência que tu tanto pediu. É assim que vem as coisas. Não tem pílula mágica. Porque, como eu disse, isso tem a ver com o trabalho. Muitas vezes a gente busca, nós como espíritas, nós somos questionados. Eu vou adiantar um pouco. Nós somos questionados por que, já que no mundo espiritual a coisa é bem mais desenvolvida, por que a espiritualidade não vem e já entrega para nós aqui a cura do câncer, a resolução de todos os problemas, numa sessão mediúnica, e passa tudo para nós? Exatamente porque não há como se fugir à lei do trabalho, à lei do merecimento. Se nós essas dificuldades não fizessem a gente pensar, a espiritualidade está ali, ela vai nos dar a dica. Num sonho vai vir a resposta, aquela fórmula que não sai de jeito nenhum. Vai nos indicar aquele livro que de repente, aquele livro que tem a resposta. Eles vão nos auxiliar, mas tem que ter o trabalho nosso, senão não funciona. Exemplo disso, a pandemia. Muitas coisas se pode tirar de positivas ou negativas da pandemia, mas uma coisa muito positiva, e eu vou dar um exemplo meu, é o uso correto das redes sociais. Dessas ferramentas todas que estavam aí a nosso alcance, eu vou dizer, palestra era só presencial, ler era só livro, reunião era só presencial, e eu dizia, isso é para depois, a gente ficava... E toda a internet, as ferramentas da informática acontecendo e nós procrastinando em observar o lado positivo, só olhando o lado negativo dela. Aí vem a pandemia e o que ela faz? Ela obriga o Alexandre a aprender a fazer palestra através de vídeo, a fazer reunião online, a usar essa ferramenta que estava aí a nosso dispor para que a gente use e produza com ela. E hoje ela faz parte da vida. Mas se não fosse a pandemia e a necessidade, eu estava até agora procrastinando. Às vezes a necessidade faz com que a gente arrume a solução que está na nossa frente e a gente não vê. Então, bendita essa necessidade que vem. Mas agora a gente tem que ter trabalho. A gente pede, Deus me ajude, agora como é que eu faço? Ele te dá a ferramenta, aí tu vai ter que fazer o teu trabalho. Porque olha só, pedir, buscar e bater a porta, mas o bater a porta é tu tens que levantar e ir bater na porta. Tu tem que fazer o teu movimento para ela se abrir. Tu tem que fazer a tua parte do trabalho. Assim, as coisas acontecem. Então, não tem nada a ver com revogação de lei de trabalho. O pedir, o buscar e o bater a porta que ela vos abrirá exige a participação nossa. E essa participação nossa está em total consonância com a lei do trabalho e do progresso. Só que nós temos que saber o que pedir, buscar as coisas certas e nos movimentar para bater a porta e ela vai abrir. Né? Essas são a moral que está nesses pedidos. Não é? Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa passagem linda que é observar os pássaros do céu.
mas eu vou ler ela e rapidinho, para que a gente sintonize com essa linda passagem que está lá no Sermão do Monte. Não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterrem e roubem. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes o consomem, porquanto onde está o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Eis porque digo-vos, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o seu sustento da sua vida, nem de onde tirais as vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam tesouros em celeiro, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todo o seu esforço, aumentar um côvago da sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vosso vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fio. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada à fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque amanhã cuidará de si. Cada dia basta o seu mal. Linda passagem, né? Olhai os lírios do campo. O que nós temos que aprender aqui? Essas passagens lindas, elas não servem apenas para a gente ficar imaginando um cenário lindo, uma imagem linda, e ver quanto linda e poética é a passagem. É e tudo isso mesmo. Mas nós temos que transportar um pouco isso. Primeiro, alguém pode dizer que isso é poesia e que Cristo falou isso aí para que a gente esperasse que a coisa vai acontecer independente do nosso trabalho. Ledo engano. A outra especulação que poderia ser feita é, mas o Cristo falou isso lá na época. Mas hoje, diante de todas essas dificuldades, se ele viesse agora, com essas pessoas passando fome, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, com as dificuldades danadas, ele diria a mesma coisa? Meus irmãos, ele diria a mesma coisa. Primeiro uma coisa, para quem e quando ele disse isso? Quando ele profere o Sermão do Monte, ele não profere o Sermão do Monte para os abastados da época. Ele profere o Sermão do Monte para os miseráveis da época, para os discriminados da época, para aqueles que não tinham a quem recorrer, para as mulheres que eram discriminadas na época, para aqueles que tinham suas dificuldades físicas da época, para aqueles que não tinham nem às vezes o que comer, nem onde dormir. Foi para esses que ele proferiu o sermão. Era em frente a esses que eles estavam. Lembre-se que muitas vezes ele teve que multiplicar os pães e os peixes porque eles não tinham o que comer. E foi para esses que ele disse, não se preocupem com o dia de amanhã. Façam hoje. Então, se ele viesse hoje, ele falaria a mesma coisa. Frente a essas mesmas pessoas com as mesmas situações. Porque quando ele manda olhai os lírios do campo, ele vai dizer assim, ó, observai como crescem os lírios do campo. Aí está toda a mensagem que a gente pode pegar desse trechinho. Observai como crescem os lírios do campo. Não é, olha como são lindos os lírios do campo. Isso ele vai dizer ao final. Mas observa como crescem. Como cresce o lírio do campo? Ele é uma semente pequena que contém tudo o que ele precisa para essa vida.
Mas ele não nasce um lírio grande, bonito e formoso. Ele vai ter que ir para lá, para a cova escura. Lá, num lugar inóspito, escuro, frio e úmido, ele vai ter que ter força para crescer. E quando ele sai daquele que ele consegue romper a terra e se torna um broto, pensando que agora as minhas dificuldades se acabaram, aí ele é um broto frágil na terra e vem as chuvas, tempestades, o sol forte, a falta de água, todas as dificuldades, e ele ali, um brotinho, querendo sobreviver. E de todas essas dificuldades, o que ele faz? Ele não espragueja elas. Ele colhe delas tudo o que é necessário e o estritamente necessário para que ele sobreviva e cresça. Diante das dificuldades, ele aproveita as dificuldades para crescer. E ele também não fica xingando, dizendo assim, olha, pô, eu queria mesmo era ser uma rosa. Olha, eu queria mesmo era ser, aquilo lá é só uma graminha, eu sou um lírio, mas ele não fica observando os outros do lado e dizendo, olha, como seria bom ser aquele, como seria bom ser aquele outro. E mais, ele não consegue escolher, ele não escolheu aonde ele seria plantado. Mas ele passou por todas as dificuldades e está crescendo, alcançando o seu objetivo, florescendo aonde foi plantado. E quando no final ele chega a ser o lírio, ele cumpre a sua missão. Seja ela estar numa mesa no centro espírita, seja ela ser uma linda paisagem, estar no buquê de flores que se dá a uma pessoa que se ama. Ele está ali, ele cumpriu todas as dificuldades, ele cresceu, se tornou lindo, forte e vai cumprir a sua missão. E não ficou olhando para os lados, achando como seria bom ser a outra flor, e nem maldizendo as dificuldades que teve para isso. É essa a lição. Por isso que ele diz, observai como crescem os lírios do campo. Olhem a trajetória dessa flor. Daí vem a lição. É isso que nós temos que aprender com essa lição. Nós vamos passar por dificuldades, sim. Mas diante delas, vamos observar, aprender aquilo que nos é necessário. Vamos tirar bom proveito de tudo isso. Não é? Não vamos reclamar dessa situação em que está. Vamos florescer aonde nós estamos plantados. Né? E quanto às dificuldades do mundo, Kardec nos dá uma lição lá em 1864. Ele vai dizer assim no item 8 disso aqui. Mas tantas pessoas passam dificuldade no mundo, Alexandre. Será que tem jeito? Kardec nos dizia o seguinte, apenas para refletirmos. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império. O momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se percam, o excedente que haja comido, nada produzirão e nada haverá o bastante para todos. Se as amontoar no celeiro, os vermes a devorarão. Daí haver Jesus dito, não acumuleis tesouro na terra, pois perecíveis, e acumulei no céu. Ou seja, a caridade e a fraternidade não se decretam por leis. Se uma ou outra estiver no coração, o egoísmo aí não imperará. Cabe ao espiritismo fazer penetrar nele.
Ou seja, a receita já está aqui. Essas desigualdades, elas desaparecerão ao momento que nós entendermos isso que Kardec já lá em 1864 nos dizia. Como devemos lidar com as riquezas. É possível que todos tenham qualidade. Basta que todos pensamos assim. Mas, para terminar, tem uma outra passagem aqui que é muito importante para a gente, ou muitas vezes a gente o escuta, que é quando Cristo manda os seus discípulos pregarem pela primeira vez, e ele vai dizer assim: não vos fatiguei em possuir ouro ou prata e qualquer moeda em vossos bolsos, nem preparai o saco para a viagem, nem 2 fardos, nem 2 calçados, nem cajado, porquanto aquele que trabalha merece sustento. Ao entrares em qualquer cidade ou aldeia, procurei saber quem é digno de vos hospedar. Ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim: que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade as poeiras de vossos pés. Digo-vos em verdade que no dia do juízo Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente que as cidades. No digno aqui, o sentido é de estar preparado para receber. E o que isso nos traz no nosso dia a dia? Muitas vezes, quando nós levamos uma boa notícia, ou temos a boa intenção de auxiliar, ou mesmo nos comportar da maneira que é de acordo com a moral cristã, sofremos muitas vezes a contradição, a ofensa, o descaso, né? A ingratidão, como é? E o que devemos fazer? O Cristo já nos diz. Nós devemos sacudir a poeira de nossas sandálias. Deixar ali todo e qualquer sentimento negativo. Porque se nós formos acumulando a poeira, essas energias negativas, mas eu queria fazer o bem e a pessoa me saiu com 2 pedras na mão. Eu só fui falar uma coisa para ver se ajudava e a pessoa foi... eu ajudei tanto aquela pessoa na hora que eu precisei, ela foi tão ingrata comigo. E a gente vai acumulando isso e isso vai nos tornando... vai nos sujando. Essa poeira vai acumulando e vai nos trazendo as doenças. O Cristo diz: deixa a poeira ali e procure outro que esteja disposto a ouvir. Esta é a orientação. Porque o Cristo não viola consciências e não autoriza que ninguém faça em seu nome. Quando Tiago foi João, né, foi à frente dele aos samaritanos e voltou dizendo que os samaritanos não queriam receber ele, que ele tinha que jogar fogo e queimar todos os samaritanos, Jesus disse: é isso mesmo, já que ele não quis me receber, que eu sou Jesus, então eu vou queimar eles. Ou ele disse: não é isso. E aí vai lá, conta a parábola do moço samaritano que João tem vontade de se enfiar embaixo do... Quando a gente for falar sobre boas coisas, ou o cristianismo, ou o espiritismo, não quiser ser ouvido, deixe essa situação lá. Mas não queira impor pela força ou pelo argumento de autoridade, quer dizer, eu estou falando porque eu sou... O Cristo não disse que nós não deveríamos agir assim. Porque em nome do Cristo já foram feitas barbaridades das mais horrendas. Já se matou, se perseguiu, se torturou em nome do Cristo. E o Cristo diz: deixa lá. O Cristo nunca disse para fazermos dessa forma. E aí, os espíritos vão dizer a Kardec: mesmo diz hoje o espiritismo a seus adeptos:
Não violentais nenhuma consciência. A ninguém forçais que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatemizais os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos que os repelem. Lembre-se das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje é pela brandura. Outrora era pela violência, hoje é pela brandura. O Cristo vai nos dizer: bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não está dizendo aqui, bem-aventurados os que agridem em meu nome, bem-aventurados que afastam de perto de si aqueles que não acreditam no que eu estou dizendo em meu nome, bem-aventurados os que são que discriminam em meu nome, bem-aventurados os que são preconceituosos em meu nome, bem-aventurados que defendem com a espada o sagrado do meu nome. Não está escrito isso aqui, está escrito assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. De novo, lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje é pela brandura. Se nós queremos buscar o reino dos céus, se nós queremos ser reconhecidos como espíritas, além de buscarmos melhorarmos as nossas imperfeições, e nos amarmos, reconhecerão por muito se amarmos, nós devemos sim buscar a brandura e respeitar aqueles que pensam diferente da gente. Não discriminar aqueles que pensam diferente da gente. Sabendo que todos somos irmãos. E se quisermos buscar o reino do céu, será pela brandura, não será pela violência. Seja violência física ou moral. É isso que o Cristo vem nos dizer. E se a gente está sendo incompreendido por algum motivo, deixe lá. Simplesmente deixe lá. É difícil? É difícil, porque para nós essas virtudes são difíceis de alcançar, porque nós estamos indo no caminho. Mas, se tiver que seguir um conselho, que seja esse. E não vamos fazer como João, dizer agora que caia um fogo na cabeça deles, ou pega a espada que nem Pedro e arranca a orelha do Cristo. Esses aí, não é assim, pessoal. É dessa outra maneira. Então, não façamos nenhuma violência à consciência de nossos irmãos em nome do Cristo, porque estaremos agindo errado e contrário à orientação dele. Agradeço a oportunidade, peço desculpas por ter passado um pouco do meu período. Muito obrigado a todos pelo convite.